em destaque. Oferecimento: Hotel Ibis Style São Mateus. Venha viver o melhor. Lavanderia Silver Clean. Para tudo que sua roupa precisa, Lavanderia Silver Clean. E Massa FM. A minha rádio é massa. Olá, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque. Hoje nós vamos conversar sobre o município de Vila Velha. E o nosso convidado fala muito bem sobre isso, até porque lidera a cidade. É o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, que está conosco na nossa edição de hoje, a quem nós agradecemos muito a presença. Bem-vindo, prefeito. Muito obrigado, Fábio. Hoje a gente vai falar um pouco do que nós estamos entregando para a cidade de Vila Velha, para que ela se torne a cidade protagonista do Espírito Santo e do Brasil. E vem se tornando protagonista em várias frentes, né, prefeito? Acho que a gente está conversando já, né, depois da alta temporada. A gente começa por aí porque o turismo também é uma fonte importante até de desenvolvimento, né? Que avaliação que o senhor já pode fazer para a gente, pegando por essa parte, né, da indústria do turismo de Vila Velha? Vídeo que aconteceu durante o verão na cidade. Olha, desde o Natal de 2024 até o final do Carnaval, nós tivemos 100% de hospedagem hoteleira na nossa cidade. Isso significa que Vila Velha está no caminho certo. Nós estamos investindo muito em infraestrutura, investindo muito em acolhimento, em curso de qualificação do nosso setor hoteleiro, do trend turístico da cidade de Vila Velha, para que a gente possa acolher e multiplicar o número de turistas na nossa cidade. Vila Velha figura entre as 10 cidades mais procuradas do país no Airbnb, ficando em 8º lugar. É a mais procurada do Espírito Santo no Book.com. E aí você já tira que a nossa cidade, de fato, hoje se transforma numa cidade turística. Todo mundo em Vila Velha, que mora em Vila Velha, sempre que é perguntado, fala, mas a cidade de Vila Velha tem característica turística. Mas não existe turismo se não tiver infraestrutura. Vou dar um exemplo claro. Em 4 anos nós fizemos a requalificação, ou seja, a reforma da Igreja do Rosário, que é a igreja mais antiga em funcionamento do nosso país. Isso significa que a gente está investindo para acolher os nossos turistas. Nós fizemos a recuperação do bonde histórico do bondinho que andava na cidade de Vila Velha, que fica na Casa da Memória, que nós reformamos a Casa da Memória. Nós estamos falando do Farol de Santa Luzia, que já foi reformado 2 vezes pela nossa administração. Estamos falando de um ponto que era apenas do bairro de Ponta da Fruta e hoje se transforma num ponto turístico, que é o Morro da Igreja Nossa Senhora dos Navegantes em Ponta da Fruta, que tem um mirante 360 graus com uma vista belíssima, né? Estamos falando de uma orla maravilhosa que agora a gente acaba de entregar, a Ponte da Madalena, né, a tão esperada Ponte da Madalena, que desde 2017 ela estava debaixo d'água e a gente entrega uma ponte totalmente requalificada, muito moderna, muito bonita, que combina com o Parque Natural Reserva de Jacarenema. Além da ponte, nós fizemos 3,5 km de ciclovia e calçadão, que entra dentro da reserva do parque, onde as pessoas estão descobrindo esse local que não conheciam. Todo final de semana e todo dia tem gente visitando a Ponte da Madalena, que é mais um ponto turístico da nossa cidade. Então a cidade tem avançado muito, mas avança porque a gente investe. A exemplo do nosso Réveillon, que é o Réveillon mais bonito do nosso país, né? A gente tem que evidenciar isso, Fábio, porque isso faz com que a cidade atraia novos turistas. E quem vem passar um Réveillon na cidade de Vila Velha quer voltar no outro ano, porque tem muita organização, porque a nossa meta não é fazer um Réveillon bagunçado, a nossa meta é fazer um Réveillon, ou seja, uma virada de ano familiar. Então a gente faz a programação para as famílias, para irem até a praia assistir a queima de fogos e conseguir retornar às suas residências com muita segurança. O prefeito bem lembrou, né, sobre todas essas iniciativas já entregues, né, em relação à infraestrutura para o turismo acontecer, o que também faz a economia da cidade girar com recolhimento de impostos, enfim, é uma série de questões que a gente poderia abordar, né, leitos ocupados, transporte público, fornecimento de restaurantes, né, enfim, é uma gama grande. Eu costumo dizer que a nossa meta, de fato, é a gente potencializar o turismo, porque o turismo é a indústria sem chaminé.
E a gente quer potencializar isso na nossa cidade, mas a gente só potencializa quando a gente entrega uma cidade segura, quando a gente entrega uma cidade limpa, quando a gente entrega uma cidade com infraestrutura. A exemplo do Morro do Moreno, que nós vamos falar agora, daqui a pouco, que a gente vai entregar para a cidade, vai ser outro ponto turístico para que a gente possa receber e mostrar as belezas naturais existentes na nossa cidade. Pode falar já, inclusive. Já posso falar? Pode, porque a gente quer saber como é que está o andamento do projeto. Olha, o projeto a gente já deu ordem de serviço para começar a obra. Mas antes de começar a obra, tem os estudos ambientais. Então nós estamos falando que vai levar aí mais 5, 6 meses para a gente estar com a licença ambiental para de fato começar a obra estruturante. Então a gente não deu publicidade ainda, mas nós já autorizamos a empresa a começar. A empresa está na fase do licenciamento ambiental, porque para qualquer obra que se faz precisa do licenciamento, e nós estamos falando de uma unidade de conservação, que é o Morro do Moreno, e precisa de um estudo muito mais profundo para que a gente tenha a autorização de fazer a infraestrutura necessária e executar o projeto que nós planejamos. Após a licença começa a obra, a gente acredita que a gente leva 1 ano para terminar essa obra, e a gente acredita aí que em torno de 2026, 2027, início de 2027, a gente está inaugurando o Morro do Moreno, transformando em mais um espaço turístico, mas também um espaço acolhedor para quem quer praticar atividade física, que hoje já é muito utilizado. Lá em cima um café, uma cafeteria para as pessoas fazerem a contemplação daquela beleza natural. Nós estamos falando de um funicular, ou seja, um bondinho que vai levar as pessoas do pé do morro ao topo do morro. Esse bondinho é para as pessoas com mobilidade reduzida, para as pessoas com deficiência, para os nossos idosos, para que eles tenham a oportunidade de ir até o topo do morro e ver aquela beleza natural que lá em cima é lindo, principalmente o nascer e o pôr do sol. Estamos falando do centro de atendimento ao turista, que vai ter lá dentro, vai ter um vestiário, vai ter infraestrutura, drenagem, 3 mirantes até chegar ao topo do morro, ou seja, um grande projeto para atrair os nossos turistas. Tem uma questão também, né? O prefeito pode falar melhor ainda, que é a chegada também da Festa da Penha desse ano. Lembrando da requalificação do Parque da Prainha, né? Lindo que ficou. Que já passou, você bem lembrou, né? Do Natal, o Réveillon que foi bem decorado, mas o uso também constante que a cidade já abraçou daquela estrutura, né, prefeito? Exatamente. O investimento que nós fizemos na requalificação e o restauro da Prainha colocou aquele local como centro de convenções, ou seja, o centro de convenções da cidade. Lá é o Parque das Famílias, é onde as famílias se encontram, é um local totalmente pensado e estruturado para acolher os eventos que existem na cidade, a Festa da Penha, que é uma da terceira maior festa mariana do Brasil. A prefeitura se organiza e faz um investimento, o maior investimento, para que a gente possa fazer a festa mais bonita a cada ano que passa. Eu me lembro muito bem que em 2023 acabou a Festa da Penha, nós iniciamos a obra. Inclusive assinamos no palco da Festa da Penha para começar a obra. E a gente conseguiu entregar na outra, ou seja, 1 ano certinho, quando foi começar a Festa da Penha, o Parque da Prainha estava totalmente restaurado e reestruturado. E esse ano não vai ser diferente. Já dialogamos com a Mitra Arquidiocesana, dialogamos com o Convento da Penha através do seu guardião, que é o Frei Gabriel, e nós estamos preparando uma festa espetacular que vai ficar na memória de todos os devotos que forem à nossa prainha. Mais um ponto, né, que é admirado pelo turismo do Espírito Santo, esse ponto então de Vila Velha e a própria cultura do Espírito Santo, já que Vila Velha, né, onde nasceu o nosso estado, né? Há 490 anos, né, que vai completar esse ano? 490 anos, Fábio, estamos muito felizes, estamos preparando festividades que vai também deixar a cidade muito feliz. Tem muitos anúncios de novas obras, tem entregas de obras, a exemplo da Praça Duque de Caxias, que é a praça principal da nossa cidade. A gente entrega em maio também, comemorando os 490 anos da colonização do solo espírito-santense e da cidade de Vila Velha. Esse é um dia que a gente prepara uma festa muito grande. Dia 23 de maio cai numa sexta-feira. Que bom. Então, sexta-feira a gente vai ter um grande evento, sábado nós teremos um grande evento e domingo também. Sexta a gente inicia com o desfile cívico-militar, né, na Jerônimo Monteiro com a Champanhar, e à noite a gente dá continuidade com
com a atração musical e cultural do Espírito Santo. Que excelente. Bem, a gente está aqui com alguns pontos, né, da administração do prefeito Arnaldinho Vila Velha para ressaltar a visibilidade perante você na nossa audiência em todo o Espírito Santo, mas é claro que a vivência na cidade vai passando por tantas transformações conforme essas entregas e outras vão acontecer. Mas é importante ressaltar, por exemplo, na volta do nosso intervalo, uma demanda que é histórica do município, mas já está ficando aí como conversa do passado, que é alagamento, né, prefeito? Encerrando o verão, a gente teve alguns episódios de chuva realmente, colocou à prova a infraestrutura, mas na volta do intervalo a gente vai saber sobre isso, mobilidade e outros temas também, já já. De volta com o nosso programa em destaque, a gente continua a conversa com o nosso convidado desta edição. É o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, que está falando conosco, né, sobre projetos, atualizando inclusive entregas, um acompanhamento muito importante da dinâmica do município, uma das maiores economias do Espírito Santo, assim como uma das maiores populações, o município inclusive que é o berço do Espírito Santo, como a gente acabou falando ali no final do último bloco. Falamos de turismo, falamos então de infraestrutura. É bom falar então, prefeito, do que eu deixei, né, ali de convite para as pessoas acompanharem. O grande desafio histórico de Vila Velha, né, nesses 490 anos, muitos deles ligados a uma demanda da urbanização difícil, que foi os alagamentos, E aí uma série de entregas que aconteceu recentemente foi transformando tudo isso, principalmente ao longo ali do Canal Marinho, né, a área de Cobilândia, mas outras estão envolvidas. Qual é o atual panorama que o senhor faz sobre essa questão na cidade? Olha, é um investimento que ultrapassa R$1 bilhão, fruto do diálogo e da parceria com o governador Renato Casagrande. Esse investimento deu a oportunidade da cidade de Vila Velha evitar alagamentos que entram na casa das pessoas, no quais as pessoas de 2 a 3 vezes ao ano perdiam um pouco que elas tinham. Perdia o sofá, perdia a geladeira, perdia o colchão, perdia os armários, e a gente conseguiu, com essas obras, que nós estamos falando que são 70% de obras concluídas, nós temos mais 30% de obras em andamento nesse exato momento na nossa cidade, mas nós já conseguimos acabar com essa situação calamitosa que existia todos os anos em Vila Velha. Vila Velha, inclusive, era chacota chamada de Veneza Capixaba e que hoje as pessoas não chamam mais. Nós estamos falando que nós já entregamos mais de 6 estações de bombeamento de águas pluviais. Nós estamos operando com as 3 existentes, já estamos com um projeto de retrofit, ou seja, de modernização dessas 3. Fizemos galerias, fizemos canalização desses canais para que a água possa chegar muito mais rápido até as estações de bombeamento e as estações de bombeamento bombearem a água da cidade para o mar, evitando assim o alagamento. Da mesma forma que foram feitas também comportas para evitar que a água do mar entrasse na cidade no período de chuvas, ou seja, quando a maré está alta, geralmente ela entra para dentro da cidade, e com as comportas a gente evita que essa água entre, e aí a gente bombeia a água da chuva diretamente para o mar. Às vezes cai uma chuva muito forte em curto espaço de tempo. Vai alagar? Não é que vai alagar, vai dar a lâmina d'água, mas vai escoar muito rápido porque as estações de bombeamento estão ligadas. Algumas pessoas não conseguem muito compreender isso. Aí eu dou sempre um exemplo. Se você pegar um balde de água e jogar na sua pia da cozinha de uma vez, vai transbordar, porque o ralo não vai dar conta de drenar aquela água. A mesma coisa é a cidade. Às vezes cai uma precipitação, ou seja, cai muita chuva em curto espaço de tempo, que dá a lâmina d'água, mas ela é bombeada muito rapidamente e a gente não ficava igual Vila Velha ficou, com 5, 10, 15 dias alagada, com água na cintura dentro das casas das pessoas. É porque era ao sabor da maré, né, prefeito? Então, mesmo que a maré baixasse, aí vinha um canal com uma força mais forte que tamponava, né, ou represava o seguinte, né? Isso acontecia muito ali na Bacia do Aribiri, mas o canal Guaranhuns também com o Jucu, enfim. Exatamente. Realmente era um problema muito grande. Inclusive nós inauguramos a estação de bombeamento de Aribiri, a do Laranja, que fica no dique do Jucu. Então nós temos agora para inaugurar também a estação de bombeamento do Bigossi, que fica ali ao lado do terminal de Vila Velha, que vai bombear para o Canal da Costa, e o Canal da Costa bombeia para o mar. São 12 estações de bombeamento que serão operadas. Não é fácil, são poucas cidades no mundo que tem a quantidade de estação de bombeamento igual Vila Velha tem. Isso que eu ia perguntar, acho que no Brasil a gente não tem uma dinâmica de bombas e canais e represamentos para poder fazer um escoamento assim. Não tem, e o detalhe é que todas essas estações, uma conversa com a outra através de um software, que são operadas
remotamente, mas também tem a sua programação, que ela abre a comporta na hora certa, ela fecha a comporta na hora certa, ela libera a água, ela represa a água, a gente consegue fazer esse controle do fluxo da água que chega. Porque Vila Velha chega muita água que não é de Vila Velha apenas. Também. Chega água de Guarapari, chega água de Viana, chega água de Domingo Martins, chega água de Cariacica e vai tudo para Vila Velha. Então, se a gente não fizer um controle muito forte, infelizmente acaba espraiando e alagando igual acontecia no passado e que hoje não acontece, graças a Deus. Infraestrutura ligada diretamente, por exemplo, à valorização do mercado imobiliário. Vila Velha é muito desejada, prefeito, pelo mercado imobiliário para sua expansão. Até, inclusive, bairros inteiros planejados, né, acabam aparecendo já, como, por exemplo, ali mais ou menos, né, na Darli Santos com a Rodovia do Sol, fora os outros tantos, né, nessa área mais ao sul de Vila Velha. É ali o crescimento planejado do município? O que o senhor vê de mercado imobiliário da cidade valorizado? Até porque também não só essas áreas novas, tá, gente? Castanheiras ali, né, que é uma parte conhecida da Praia da Costa, também floresceu nos últimos tempos. Exatamente. Né? Prainha, tá lindo. Prainha que tem, né, até novos condomínios acontecendo. Exatamente. Vila Velha figura nos 3 últimos anos como uma das cidades com metro quadrado mais valorizado do país. Agora, em 2024, nós ficamos em segundo lugar com o metro quadrado mais valorizado, ficando apenas atrás de Itapema, lá em Santa Catarina. E por que essa valorização imobiliária? Por conta dos investimentos em infraestrutura, por conta de enfrentar os desafios que a cidade impõe, igual o desafio do alagamento, que é 490 anos, ninguém queria cuidar dessa história, porque é embaixo da terra, custa caro, mas nós, junto com o governador, tivemos a condição de fazer o enfrentamento. E é o que eu falo com a nossa equipe. Tem algum desafio? Vamos fazer um enfrentamento, vamos buscar a solução. E é isso que tem acontecido todos os dias. Nós estamos falando de valorização, mas é por conta do investimento. Investimento igual à interligação que nós estamos fazendo de toda a orla de Vila Velha. Você vai ter condições de sair do Libanês e chegar até a divisa com Guarapari pela orla, 32 quilômetros de orla. Acabamos de entregar Jacarenema e a Ponte da Madalena e estamos iniciando agora, nesse exato momento, a obra que é de Nova Ponta da Fruta até Interlagos. São 6,5 km de calçadão, ciclovia, pavimentação, iluminação, parque linear e vamos licitar agora, no mês que vem, a obra de Interlagos até a Barra do Jucu. 32 quilômetros de ciclovia, valorizando ainda mais a região que já é muito valorizada. Quando a gente fala também de valorização imobiliária, a gente tem que falar de qualidade de vida. E só existe qualidade de vida se você tiver um investimento muito forte em saneamento básico. Em 2026, a gente vai alcançar a universalização do saneamento básico. Isso é um dado muito importante, isso faz com que o índice de desenvolvimento humano da nossa cidade aumente ainda mais, que hoje é 8.0, eu tenho certeza que a partir de 2026 nós vamos alcançar outros números maiores do que 8.0. Por quê? Porque nós estamos alcançando a universalização. As pessoas só vão investir numa cidade, só querem morar numa cidade se tiver condições para que isso aconteça. A construção civil, 52% da construção civil da Grande Vitória é na cidade de Vila Velha. Por que é na cidade de Vila Velha? Porque tudo que lança vende em apenas uma semana o lançamento dos prédios que estão na nossa cidade. Mas para isso tem que ter viabilidade de esgotamento sanitário, tem que ter viabilidade de água, tem que ter viabilidade de energia elétrica e agora tem que ter viabilidade também de gás encanado. E é isso que está acontecendo na nossa cidade. A nossa cidade tem todas essas viabilidades que eu acabei de falar e ainda há áreas virgens que estão sendo desenvolvidas com grandes empresas, a exemplo dessa que vai estar lançando daqui a pouco, daqui uns dias, que é o lançamento de um master plan que fica na leste-oeste, ali na leste-oeste, que vai dar a oportunidade das pessoas terem área empresarial, área comercial e área residencial. Estamos falando também do Costa Nova, que é um investimento que ultrapassa 10 bilhões de reais, que é um novo bairro que está sendo construído na nossa cidade, que nos próximos 20 anos tem um investimento de 10 bilhões de reais e vai estar morando aproximadamente 50 mil pessoas neste bairro. Nós estamos falando de outros loteamentos que estão acontecendo, é exemplo do loteamento, né, do condomínio fechado lá do Inhoá, que fica atrás da Marinha, na Prainha. O condomínio é um loteamento padrão AA, está sendo entregue inclusive na Prainha outro condomínio padrão AA, da mesma empresa. Vila Velha, o que mais tem hoje é lançamento de condomínios fechados
e de prédios residenciais. Isso é sinônimo que a cidade está indo bem, isso é sinônimo que tem investimento, isso é sinônimo que estamos investindo no que de fato interessa à população. Porque a população quer morar numa cidade segura, com investimento em infraestrutura e uma cidade que tem um lazer. E Vila Velha contempla todas essas variáveis. Em seus vários lados, né? Vila Velha é uma cidade muito versátil, né? Para dentro da Baía de Vitória, para frente do mar, tem mangue, tem rio, enfim, tem montanha, tem planície, tem tudo em Vila Velha. Mas para juntar todos esses perfis da cidade, a infraestrutura de mobilidade também é muito importante, né, prefeito? A gente teve uma ampliação ali da terceira ponte, já tem anúncios importantes para Lindenberg com Cariacica, segunda ponte, a própria Leste-Oeste, que você acabou citando, ligação com Guarapari muito ampliada, até com novas rodovias estaduais. O que está lido de melhoria para a infraestrutura de mobilidade também? Olha, nós temos um problema crônico hoje, que é a Rodovia do Sol, no trajeto que é do Shopping Boulevard até o Hospital Santa Mônica. É onde tem hoje o gargalo. Por quê? Porque subiram-se muitos prédios, construíram muitos prédios residenciais à margem da rodovia e a rodovia foi ficando estrangulada. Então hoje nós temos um projeto consolidado em parceria com o governo do estado, onde nós vamos fazer o binário do Boulevard até o Santa Mônica. Então, para você entender, sentido Guarapari Vila Velha, do Boulevard até Santa Mônica, será mão única. Vamos tirar o canteiro central, vamos tirar aquele posteamento e será tudo mão única até o shopping, até o Hospital Santa Mônica. E nós vamos retornar na Avenida Saturnino Rangel, que é a avenida paralela a ela. Então vai entrar lá e vai sair lá no Boulevard. Então isso vai desafogar aquela região que já tem muitos prédios residenciais, mas que é trajeto também das pessoas irem para a região 5, ou seja, ir para os Jardins Veneza, que é um grande condomínio que nós temos, ir para o Riviera Parque, ir para Santa Paula, para a Barra do Jucu. Então ali é um trajeto de ir e vir das pessoas e que tem dado uma dor de cabeça por conta desses prédios residenciais que cresceram muito rapidamente e a gente agora vai resolver esse problema. Esse é um dos problemas, é uma das obras de mobilidade que nós temos preparada para os próximos dias, inclusive, mas também nós temos a construção de ciclovias na cidade. Entregamos agora 5,5 km de ciclovia, do total de 11, onde vai sair de trás do terminal de Vila Velha, no centro de Vila Velha, e vai chegar até a Praça do Ciclista com ciclovia bem sinalizada, bem organizada, para que a gente possa dar segurança a todos que utilizam o modal bicicleta. Muito bom. Bem, tinha uma entrega ali também, né, na Leste-Oeste com a Darli Santos, né? Tem um conjunto de viadutos para melhorar a ligação com Cariacica. Tem também, né? Esse é um ponto que já está sendo construído, que a partir do dia 20 de abril a gente vai pensar numa data para inaugurar, então coloque aí na sua data, se Deus quiser, a partir do dia 20 de abril a gente já vai buscar uma data para a gente fazer essa grande inauguração, que são 2 viadutos de entrada e saída da Leste-Oeste com a Darli Santos, que hoje tem um engarrafamento muito grande e com esses viadutos a gente resolve esse problema. Que pega ali o Araçá, a entrada de Novo México, então dá uma ajuda muito importante também. Exatamente. Na mobilidade. Bem, o nosso tempo está se esgotando, prefeito, mas eu não posso deixar de falar com o senhor sobre como Vila Velha também ficou relevante para a entrada de veículos no Brasil, né? Não só no Espírito Santo, né? Porque o Porto Organizado de Vitória tem esse nome da capital, mas grande parte funciona em Vila Velha, né? O Cais de Capoaba, enfim, acho que é o mais movimentado, inclusive. PIU também, claro. Mas o que o senhor lê de ter uma cidade que chega tanto carro também para a economia brasileira? Olha, Vila Velha, você já... Alguns produtos, né? Eu citei os carros, mas tem tantos outros. Tem, né? Muitos outros. Sim, sim. Vila Velha, o porto fica em Vila Velha. 93% das operações portuárias do porto, que se chama Porto de Vitória, na realidade é na cidade de Vila Velha. Eu chamo de Porto de Vila Velha, porque é a gente que movimenta essa economia. Todos os carros da BYD que estão no Brasil entraram por Vila Velha. Todos os carros da Ford do Brasil estão entrando por Vila Velha. Porsches, Ferrari entram pelo porto de Vila Velha, assim como outras mercadorias, commodities, né, fertilizantes, entra por Vila Velha e sai também por Vila Velha. Exemplo, o café sai por Vila Velha, as pedras de granito saem por Vila Velha. É muito pujante o comércio exterior na nossa cidade e agora com o porto privatizado está muito mais ágil a mobilização e os contratos para que possam os operadores portuários estarem dentro de Vila Velha. Acabaram agora de ganhar a Login TVV, mais uma área de 70 mil metros quadrados para que ela possa ampliar a sua área de embarque e desembarque. Isso faz com que Vila Velha aumente o número de importações e exportações. Além disso, a gente trabalha também na área retroportuária.
Nós temos aqui, inclusive, um condomínio empresarial para ser lançado na antiga Pedreira Ridiem, que vai ser um condomínio empresarial, que fica a 2,5 km esse condomínio do porto da cidade de Vila Velha. Então, a economia de Vila Velha também depende do comércio exterior e a nossa administração, ao invés de virar as costas, pelo contrário, a gente tem diálogo permanente para que a gente possa entender como que nós podemos contribuir para melhorar e agilizar a entrada e saída de mercadorias na nossa cidade. Tá, então, com a resposta, né, do prefeito Arnaldinho, a gente vai encerrando o nosso momento aqui do Em Destaque. Por isso que é sempre importante quando o senhor pode estar presente para explicar com suas próprias palavras, como líder do município, né, as iniciativas e o andamento de projetos. Mas acho que o senhor ainda pode se dirigir à nossa audiência, finalizando, né, um convite para conhecer ou estar em Vila Velha ainda mais. Você que não conhece Vila Velha ou que você já conheceu Vila Velha do passado, eu convido para que você venha conhecer a nossa cidade. Nossa cidade está pujante, a nossa cidade está muito bonita, muito organizada, muito planejada e nós sabemos muito bem para onde levar ela. Vila Velha hoje é a cidade mais transparente em gestão pública do país. É a cidade que tem o segundo metro quadrado mais valorizado do nosso país. É a cidade que tem o segundo menor tempo de abertura de empresas do nosso país. É a cidade hoje que gera mais emprego no estado do Espírito Santo. É a cidade hoje que está viva, que é a cidade que está organizada. Então eu quero convidar você, venha conhecer a nossa cidade, venha ver essa diferença que eu acabei de falar aqui em entrevista com o Fábio, no programa Destaque, um programa maravilhoso que dá a oportunidade aos gestores de explicar e mostrar o que está sendo investido nas suas cidades para transformar a vida das pessoas. Eu sempre falo, Fábio, que a missão de um gestor é cuidar de pessoas e isso a gente está fazendo constantemente, com a entrega de unidades básicas de saúde, que já são 10 no nosso município, que nós inauguramos, com UPA, com CAPES, que nós já entregamos, com 22 novas escolas que foram entregues, com urbanização, com pavimentação, com canalização, com drenagem. Isso tudo faz com que a Vila Velha seja uma cidade protagonista no Espírito Santo e no Brasil. Muito obrigado pela oportunidade. E o agradecimento é todo nosso, que o senhor pôde estar aqui justamente demonstrando tudo isso. Agradecemos também a você, na sua audiência conosco, nesse programa com o prefeito de Vila Velha, e o convite para sempre acompanhar esse momento no nosso canal. Obrigado, então a gente volta no nosso próximo programa. Até lá! Em Destaque. Oferecimento. Hotel Ibis Style São Mateus. Venha viver o melhor. Lavanderia Silver Clean. Para tudo que sua roupa precisa, Lavanderia Silver Clean. E Massa FM. A minha rádio é massa.